Queridos amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida, neste domingo, dia 18 de agosto de 2024, em nossa série Encontros com a Paz. Todos os domingos, às 17 horas, fazemos um estudo do livro Pão Nosso, psicografia do nosso querido Chico Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos adentrar ao capítulo 132, que tem como título Em Tudo. Emmanuel coloca uma passagem de Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 4, em que ele diz: tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 4, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias. É o que Emmanuel coloca neste capítulo 132 do livro Pão Nosso, que tem como título Em Tudo. A maioria dos aprendizes do Evangelho não encara seriamente o fundo religioso da vida, senão nas atividades do culto exterior. Na concepção de muitos, bastará frequentar, assíduos, as assembleias da fé, e todos os enigmas da alma estarão decifrados no capítulo das relações com Deus. Entretanto, os ensinamentos do Cristo apelam para a renovação e aprimoramento individual em todas as circunstâncias. Que dizer de um homem aparentemente contrito nos atos públicos da confissão religiosa a que pertence e mergulhado em palavrões no santuário doméstico? Não são poucos os que se declaram crentes ao lado da multidão, revelando-se indolentes no trabalho, desesperados na dor, incontinentes na alegria, infiéis nas felicidades, aliás, infiéis nas facilidades e blasfemos nas angústias do coração. Por que motivo pugnaria Jesus pela formação dos seguidores, tão só para ser incensado por eles durante algumas horas da semana em genuflexão? Atribuir ao mestre semelhante propósito seria rebaixar-lhe os sublimes princípios. É indispensável que os aprendizes se tornem recomendáveis em tudo, revelando a excelência das ideias que os alimentam, tanto em casa quanto nas igrejas, tanto nos serviços comuns quanto nas vias públicas. Certo, ninguém precisará viver exclusivamente de mãos postas ou de olhar fixo no firmamento. Todavia, não nos esqueçamos de que a gentileza, a boa vontade, a cooperação e a polidez são aspectos divinos da oração viva no apostolado do Cristo. Nós vamos começar a nossa singela explanação sobre este capítulo, repetindo aqui um parágrafo onde Emmanuel nos faz uma pergunta e logo em seguida ele dá uma continuidade a esta mesma pergunta. Diz ele: por que motivo pugnaria Jesus pela formação dos seguidores, tão só para ser incensado por eles durante algumas horas da semana em genuflexão? Atribuir ao mestre semelhante propósito
seria rebaixar-lhe os sublimes princípios. Acima, numa nova pergunta, ele diz: que dizer de um homem aparentemente contrito nos atos públicos da confissão religiosa a que pertence e mergulhado em palavrões no santuário doméstico? Não são poucos os que se declaram crentes ao lado da multidão, revelando-se indolentes no trabalho, desesperados na dor, incontinentes na alegria, infiéis nas facilidades e blasfemos nas angústias do coração. Esta lição traz para nós todos uma reflexão muito profunda, para que nós observemos até que ponto verdadeiramente o Divino Mestre Jesus, ele, com os seus ensinamentos, adentrou a intimidade do nosso coração. Até que ponto de verdade os ensinos de Jesus fazem parte da nossa vida cotidiana. Porque, na realidade, é muito simples, muito prático e, principalmente nos dias atuais, muito fácil nós adentrarmos ao templo religioso para que ali possamos nos mostrar na intimidade daquele recinto de uma maneira solícita, de uma maneira calma, de uma maneira tranquila, de uma maneira harmoniosa, perante aquilo que ouvimos e vemos naquele momento. Abrimos, de uma certa forma, a nossa mente e o nosso coração para que ali possamos receber da palavra daqueles que ali estão ministrando os ensinamentos deixados por Jesus. Mas, na realidade, Emmanuel nos chama a atenção para que em tudo estejamos assim agindo. Não foi à toa que ele nos coloca esta pequena passagem de Paulo na sua carta aos Coríntios, quando o querido divulgador do cristianismo àquela época chama a atenção dos irmãos de Coríntios sobre a questão de sermos recomendáveis em tudo na vida, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias. E nos chama a atenção de forma particular a primeira parte desta recomendação de Paulo, na muita paciência. Ele não fala na muita aflição, na muita necessidade, na muita angústia. Ele apenas coloca na muita paciência, porque é um fator preponderante para que nós possamos, de uma maneira verdadeira, administrarmos em tudo a nossa vida perante os ensinamentos de Jesus. Não basta única e exclusivamente estarmos semanalmente presentes ao templo religioso para expressar o nosso sentimento de gratidão ou expressar as nossas solicitações mediante as dificuldades da vida. O grande ensinamento de Jesus, o grande momento que faz com que verdadeiramente possamos entender e compreender o ensinamento deixado pelo Mestre, se faz exclusivamente, como diz o nosso querido Emmanuel, em toda parte onde nós estejamos, na via pública, na família, no trabalho, no contato com as pessoas, naqueles instantes de maior dificuldade, de maior dor, de maior sofrimento. É muito simples, nos templos religiosos, adorarmos a Deus, adorarmos a palavra de Jesus, adorarmos ao Divino Mestre por tudo aquilo que já conhecemos, por tudo aquilo que já ouvimos,
por tudo aquilo que já tivemos a oportunidade até mesmo de ver nas telas da televisão e do cinema, retratado por filmes que foram produzidos de uma certa forma copiando ou tentando copiar aquilo que havia acontecido com relação a Jesus e toda a sua caminhada. Mas é justamente naquele instante em que nós saímos do templo religioso é que nós vamos ser chamados a exemplificar o ensinamento. O ensinamento da paz, da tolerância, da paciência, da maneira como nós vamos nos comportar perante as aflições do caminho, das necessidades que costumeiramente enfrentamos a cada dia e até mesmo daquelas angústias que muitas vezes se fazem presentes na nossa vida mediante as circunstâncias de cada momento. Em tudo, é preciso que haja a presença de Jesus e do seu Evangelho na nossa vida. Nós simplesmente, e isso é muito comum acontecer, vamos à casa espírita para cumprir o nosso papel, para cumprir a nossa tarefa, para nos fazermos presentes ali, para que, de alguma forma, possamos colaborar com os nossos irmãos encarnados que estão ali e com todos os nossos irmãos espirituais que também, ora, se fazem presentes naquele encontro. Mas muitas vezes não conseguimos abrir verdadeiramente o nosso coração e sentir de uma maneira gratificante a oportunidade que ali estamos tendo para modificar determinados padrões na nossa vida. Fazemos muitas vezes do templo religioso um lugar como outro qualquer, onde simplesmente estamos presentes para realizar alguma tarefa, como, por exemplo, irmos à padaria para comprar um pão, irmos ao supermercado para comprar alguma coisa que nos falta, quando na realidade o templo religioso, e o nome já nos fala isso, templo religioso, local onde de forma religiosa vamos nos comunicar com a divindade, com Deus, nosso Pai Criador, com Jesus, o nosso Mestre querido. Um lugar estritamente sagrado, importante na nossa vida, para que ali possamos, de uma maneira reflexiva, entender e compreender as dificuldades que ora possamos estar vivendo. Não basta simplesmente ir ao templo religioso, pedir, solicitar determinadas coisas. É preciso que nós entendamos que o templo religioso não é apenas um lugar para as petições, para as necessidades da vida. O templo religioso é, acima de tudo, um local onde nós temos a possibilidade de fazer um encontro íntimo com a nossa própria consciência, com a nossa própria intimidade. Refletir sobre cada lição, sobre cada trabalho, sobre cada atendimento que fazemos a irmãos muito mais necessitados e carentes do que nós mesmos. Porque no templo religioso, e especificamente numa casa espírita, na grande maioria das vezes, vamos lidar e tratar com pessoas muito mais carentes e necessitadas do que nós. Pessoas que necessitam de orientação, pessoas que necessitam de uma visão completamente mais ampla e definida para poderem caminhar, para poderem buscar por si próprias o equilíbrio e a paz. Então, são momentos, são horas que ali passamos
em que nós muito mais estamos recebendo do que doando. Acreditamos numa falha muito grande da nossa parte, que estamos ali realizando um trabalho maravilhoso, exemplar, quando na realidade o maior beneficiado somos nós mesmos. Porque no contato com a necessidade, a dor e a infelicidade alheia, temos ali a oportunidade de analisar de uma forma mais profunda os nossos próprios problemas. Quando Emmanuel diz, entretanto, os ensinamentos do Cristo apelam para a renovação e aprimoramento individual em todas as circunstâncias. Os ensinamentos do Cristo apelam para a renovação e aprimoramento individual em todas as circunstâncias. Ou seja, a renovação e o aprimoramento dos trabalhos, das atividades, dos pensamentos, dos sentimentos, das palavras e das ações não estão circunscritas única e exclusivamente ao templo religioso, mas em todas as circunstâncias da vida. Exemplo disso, quando nós muitas vezes, num dia que amanhece, somos surpreendidos por algo que não estava no nosso programa. Somos surpreendidos por algo que não estava no roteiro daquele dia. Muitas vezes ficamos aborrecidos, chateados, tristes, decepcionados. Quando não, ficamos irritados. De que maneira estamos exemplificando aí aquele mesmo ensino que trouxemos na noite passada daquela reunião na casa espírita? Então vejam como nós, muitas vezes, somos muito superficiais naquilo que verdadeiramente estamos trazendo para dentro de nós. Somos bons, somos amigos, somos cordiais, somos educados, somos alegres, sorridentes e felizes quando estamos ali dentro do centro espírita, dentro do templo religioso. Mas não conseguimos ser da mesma forma como quando estamos nas demais circunstâncias da vida, ao redor de pessoas que não comungam dos mesmos objetivos, que não comungam das mesmas atividades, dos mesmos pensamentos, dos mesmos objetivos. Todos nós acabamos agindo de uma maneira totalmente contrária. Vamos na contramão, por exemplo, daquilo que é o tema deste capítulo. Em tudo, certo, ninguém precisará viver exclusivamente de mãos postas ou de olhar fixo no firmamento. Todavia, não nos esqueçamos de que a gentileza, a boa vontade, a cooperação e a polidez são aspectos divinos da oração viva no apostolado do Cristo. A bondade, a gentileza, a boa vontade, a cooperação, a polidez, a alegria, a educação, o respeito, o carinho, a boa vontade, o exercício do bem, a prática da caridade deve se fazer presente em todos os instantes da nossa vida, aonde quer que nós estejamos, com quem quer que esteja à nossa frente. Em tudo na vida, é preciso que verdadeiramente procuremos trazer
de dentro do templo religioso para a casa espírita, aliás, para a vida comum que nós vivemos, aquilo que lá aprendemos. A vida hoje, em virtude das inúmeras circunstâncias que ora estamos vivendo no planeta, pede-nos uma renovação, uma modificação substancial na nossa vida. Não dá mais para termos personalidades diferentes para cada local em que vivemos, ou para cada local que estejamos presentes. É necessário que a nossa individualidade seja única. Eu, espírito, seja o mesmo, ora encarnado, aonde quer que eu esteja, com quem quer que eu esteja. As mesmas exigências que muitas vezes faço aos outros é aquela que devo fazer em primeiro lugar a mim mesmo, para que eu esteja disciplinado para com a vida e para com as próprias circunstâncias da vida. Agir de uma maneira correta, de uma maneira honesta e de uma maneira justa, não só para com os outros, mas para comigo mesmo. Não estar aí reclamando, apontando falhas e defeitos do outro, mas olhar para si próprio, apontando para si próprio, tentando enxergar erros, falhas e defeitos que ainda precisam ser trabalhados dentro de mim mesmo. O templo religioso para nós, seja ele espírita ou de qualquer outro segmento, é para nós uma bênção e nós não nos apercebemos disso. Entramos e saímos como muitas vezes entramos e saímos no supermercado ou numa padaria. Entramos e saímos muitas vezes sem compreender, sem assimilar o ensinamento, como muitas vezes vamos à escola ou à faculdade sem a disposição de absorver o ensinamento que ali vai ser oferecido para nós. Entramos e saímos da mesma forma. Ou então, entramos, nos fazemos receptivos de uma forma muito superficial e, ao sairmos, retomamos aquilo que verdadeiramente somos. Em tudo, como diz Emmanuel, é preciso viver. Viver com dignidade, com alegria, com respeito, com felicidade interior, entendendo que tudo tem o seu motivo, tudo tem a sua razão, tudo tem o seu porquê, que tudo entre nós tem um fundamento para que nós possamos aprender. Não estamos naquela casa espírita ou naquele templo religioso por um acaso do destino. A espiritualidade, os benfeitores amigos, nos conduzem aos lugares que, com certeza, serão os mais apropriados para nós mesmos, para que possamos aprender, para que possamos melhorar, para que possamos crescer, para que possamos, de alguma forma, oferecer algo de melhor de nós mesmos em favor do outro, em favor daqueles que mais precisam. Então, repetindo o último parágrafo de Emmanuel, ele diz: certo, ninguém precisará viver exclusivamente de mãos postas ou de olhar fixo no firmamento. Todavia, não nos esqueçamos de que a gentileza, a boa vontade, a cooperação e a polidez são aspectos divinos da oração viva no apostolado do Cristo. E completando, relembrando o que Paulo disse aos Coríntios na sua segunda carta, capítulo 6, versículo 4, tornando-nos
tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias. Então, nós temos que nos tornar recomendáveis. Nos tornar recomendáveis é nós nos colocarmos nessas condições, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades e nas angústias, retratarmos àqueles que estão ao nosso lado o ensino verdadeiro e profundo do querido Mestre Jesus. Essa, então, é a nossa reflexão de hoje, referente ao capítulo 132 do livro Pão Nosso, que tem como título Em Tudo. Quero aproveitar a oportunidade para convidá-los para o nosso 4º mês espírita virtual do programa Espiritismo e Vida. Nas quintas-feiras de setembro, às 20 horas, naquele nosso tradicional webinário espírita, estaremos aí comemorando, como eu disse, o nosso 4º mês espírita virtual. Convido a todos e peço-lhes a contribuição para a divulgação deste evento. Aproveito também para informá-los que, a partir de setembro, estaremos com a nossa nova web rádio Espiritismo e Vida. Novo provedor, novo endereço do nosso site, um novo aplicativo na Android e no Apple. Então, todos terão a oportunidade de observar o trabalho que nós estamos realizando para também divulgar de uma maneira muito melhor e muito mais dedicada a nossa programação espírita na web rádio Espiritismo e Vida. Então, o mês de setembro será um mês especial para nós, o 4º mês espírita virtual do canal, a nossa nova web rádio e também a comemoração do nosso querido Cairbar de Souza Chuta. Desejo a você um bom final de domingo, de muita alegria, muita saúde, muita paz. Lembrá-lo que daqui a pouquinho, às 20 horas, nós teremos aí a nossa outra série dos domingos, o Estudo Sistematizado. Estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Desejo a todos uma boa semana, com muita alegria, com muita saúde, com muita paz, a você e a todos os seus familiares. Programa Espiritismo e Vida. Simples, objetivo, constante. Um forte abraço e até o próximo encontro.